Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 31 de março, quarta-feira. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De nada adiantaria nós lermos a história passada se nós não tirássemos lições para a vida presente. O que nos interessa ao ler a palavra de Deus, embora tenhamos o interesse de conhecer as circunstâncias da morte de Jesus também, não é tanto a gente saber exatamente todos os detalhes dos acontecimentos, mas a gente saber qual é a lição que a palavra de Deus pode nos trazer para nós, que também somos discípulos de Jesus. Interessa-nos, mais do que apontar o dedo para o traidor, nos questionarmos sobre a nossa conduta como cristãos. Também nós devemos nos perguntar: serei eu? Por acaso serei eu? A minha vida é uma vida de traição ou é uma vida de fidelidade ao Mestre, aquele a quem eu sigo? Então é assim que nós queremos ler este Evangelho, tirando esse tipo de conclusão pessoal. Notem que no final do Evangelho, o próprio Judas se apresenta a Jesus, depois que os outros o fizeram, e pergunta: Mestre, serei eu? E Jesus responde: Tu o dizes. Quem diz se você é um traidor ou não é você. Eu devo saber se sou eu. É curioso que eles estejam perguntando para Jesus: será que sou eu o traidor? E Jesus deveria dizer: não, você que sabe, para cada um deles. E certamente cada um deles foi capaz depois de fazer a leitura ou releitura desses acontecimentos, que nós devemos fazer também. É muito bonito a gente ficar analisando a história passada, sempre tirando conclusões com a nossa maneira de ver de hoje.
Nós sempre partimos do ponto de vista de que se nós estivéssemos lá, nós estaríamos do lado certo. Como se a gente sempre acusando os fariseus, os sumos sacerdotes, o traidor, esse, aquele, como se nós tivéssemos certeza de que nós estaríamos do lado do discípulo amado, seguindo Jesus até a cruz, indo depois até o túmulo. Ora, nós sabemos muito bem que dos 11 discípulos, fora o traidor, somente João acompanhou Jesus até a cruz. Somente o discípulo amado. A maioria não acompanhou. E porque nós achamos, ou melhor, porque nós temos certeza de que nós fazemos parte da minoria que não trairia Jesus lá, que não abandonaria Jesus lá no passado, se hoje nós não fazemos parte da minoria que é totalmente fiel a Jesus. Nós devemos nos ver nesse evangelho. Uma outra coisa que chama atenção é o fato de que Judas procurou os sumos sacerdotes e ofereceu Jesus. Nós não vemos revelado nesse diálogo com os sumos sacerdotes quais seriam as verdadeiras razões de Judas entregar Jesus. Nós temos, os estudiosos fazem especulações, investigações, nós temos algumas suspeitas, temos algumas teorias, mas o Evangelho não nos dá essa resposta. Ele tinha ódio de Jesus, ele tinha inveja de Jesus, ele queria que Jesus se manifestasse e ele achava que estava demorando demais. O que exatamente ele tinha no coração? O fato é que essas razões haviam. Ele tinha lá seus motivos para dar esse passo. Era por dinheiro? Nós não sabemos dizer, afinal de contas, ele chega lá e faz uma proposta aberta. Parece que ele queria entregar Jesus. O quanto não dependeu muito dele. Ele não chegou exigindo alguma coisa. Vender Jesus por 30 moedas. Quais são as coisas que podem nos levar a trair Jesus? Que coisas tão valiosas, que coisas tão importantes nos levam a preferir a nós mesmos, as nossas opiniões, as nossas posições, em contraposição à proposta de Jesus, ao seu Evangelho. Quais seriam essas razões? Cada um de nós sabe, ou deve saber. É uma meditação que devemos fazer. Uma última coisa. Jesus revela que será traído. No fundo, Jesus foi entregue. Não foi traído. Porque ele sabia. Ele podia ter fugido. Jesus se deixou entregar. Quando a gente é traído, a gente está enganado. Alguém do nosso convívio, então, quebra a nossa confiança. Embora Judas tivesse tramado às escondidas, Jesus tinha ciência disso. Jesus sabia, ou Jesus percebeu. Não temos elementos para dizer se tratava de um conhecimento de ordem divina ou se tratasse de um raciocínio que ele fez, de uma percepção. Eu tenho a acreditar que seja mais uma percepção, que humanamente ele percebeu, ele era inteligente. Ele percebeu o que estava acontecendo e percebeu as diferenças no comportamento, talvez, de Judas, porque quem mente sempre deixa resquícios, indícios das suas mentiras, e Jesus, inteligente, pode ser que tenha percebido. O fato é que ele poderia ter fugido. A traição poderia não ter dado certo. Jesus poderia ter armado contra Judas. Poderia ter ele traído Judas e poderia ter deixado Judas em uma situação totalmente difícil.
Mas não é isso que importava para Jesus. Ele já tinha assumido o destino que ele estava prevendo, de ser preso, de morrer na cruz. Ele diz isso: o Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Ele já tinha assumido isso. O que não quer dizer que ele quisesse isso. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Jesus está ameaçando um castigo? Não. Ele está dizendo que quem entregou o Filho do Homem fez uma bobagem para si mesmo. Quem traz Jesus não leva vantagem. Quem rejeita o seu Salvador perde a salvação. Quem rejeita quem lhe dá a mão fica sem ajuda. Enfim, Jesus está revelando isso. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Jesus já tinha assumido. Mais uma vez aqui vemos realizada aquela palavra dele: ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Mas Jesus não queria morrer, como sabemos pela oração do horto. Jesus não queria morrer, como vemos por esta palavra. Jesus não queria morrer, como vemos quando Jesus, no Evangelho de São João, diz a Pilatos: nenhum poder você teria sobre mim, se não fosse te dado do alto. Por isso, aquele que me entregou a ti comete pecado maior. Jesus não queria ser traído e não quer ser traído também. Mas ele se deixa trair, ele se coloca nas nossas mãos. Também a cada um de nós ele responde: tu o dizes. Rezemos. Ó Deus, que fizestes vosso Filho padecer o suplício da cruz, para arrancar-nos a escravidão do pecado, concedei aos vossos servos e servas a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.